Bom dia, Flores, muito bom dia! Hoje uma super live aqui do meio-dia. Voltei a fazer as lives. Como a maioria de vocês aqui sabem, eu estive um pouco doentinha, mas já me recuperei. Estava cuidando da minha saúde, que é o mais importante na nossa vida, e agora eu vou retomar as lives, conteúdos com força total, energia total, tá tudo ótimo, graças a Deus. Flores, hoje uma live de um tema muito importante, extremamente importante na verdade, um tema base do meu método, um tema que todos nós precisamos olhar na nossa vida. Porque quem me segue aqui há mais tempo sabe, sempre que nós vamos olhar para algo na nossa vida, para ressignificar, para dar um novo significado, para desbloquear na nossa vida, nós precisamos sempre olhar para o que está faltando, o que está em excesso. E hoje esse tema, né, da força que te falta, vocês vão entender que é a base da vida de vocês, essa força. E essa força, ela é a força que vem do nosso pai e da nossa mãe. Se nós não estamos ancorados na força, no vínculo saudável com os nossos pais, com o nosso pai e nossa mãe, tomando e honrando o que foi bom para nós e curando e perdoando e ressignificando o que ainda está como uma dor, como uma ferida, nós não tomamos essa força natural que vem dos nossos pais. Quando essa nossa conexão com nossos pais de um vínculo saudável nos falta força. E eu vou explicar para vocês por quê. Nós viemos de um pai e de uma mãe. Nós somos 50% pai, 50% mãe. E, além de tudo, nós trazemos uma carga transgeracional do nosso sistema, que vem do sistema materno e paterno, certo? Se nós, né, que a maioria de nós viemos com lealdades inconscientes, memórias de dores, traumas do nosso sistema, e além do que nós adquirimos de dificuldades desde a nossa gestação. E com a nossa primeira infância, quando começa o nosso vínculo com os nossos pais, se há um movimento interrompido com os nossos pais, esse movimento seja de afeto ou de presença literal, ou de repente a ausência desses pais por trabalharem muito, ou realmente um abuso, uma negligência, ou uma adoção, uma rejeição, perda de um dos pais muito cedo, nós criamos ali, adquirimos o que? Um movimento interrompido dessa força. E como eu disse, essa força é a base da nossa vida. Então, por isso que é importante, né, esse autoconhecimento sistêmico profundo na vida de todo ser humano. Porque se você, pela sua história ancestral e pela sua história da sua infância com seus pais, você não está conectado ou conectado de forma saudável a esse vínculo, essa força está te faltando. E essa força que eu digo é essa força na luz, é essa força ancestral, é essa força do masculino e do feminino dentro de você. E o que a gente precisa para conseguir tomar essa força dos nossos pais? Nós precisamos curar as dores e feridas que a nossa criança interior tem sobre eles. Porque houveram muitas faltas, sim. Eles fizeram o melhor que eles podiam, com o que eles tinham, com o que eles sabiam. Mas, para a sua criança interior, houve muitas faltas. Houveram muitas dificuldades, muita falta de nutrição, de repente, materna, nutrição alimentar, literal, ou uma falta de afeto, uma falta de presença materna ou paterna. Tudo isso faz com que você tenha uma desconexão com essa força que teria que estar 100% ancorada dentro de você. Então, vamos supor que a sua mãe teve as dificuldades dela, não conseguiu te dar afeto, você não sentiu essa conexão, porque a mãe é quem nos nutre, a mãe é quem nos gesta, a mãe é quem nos dá esse alimento da vida. A mãe é a certeza de que nada vai nos faltar.
Porque através da mãe nós somos alimentados, nós somos amamentados, nós somos cuidados, nós somos gerados pela nossa mãe. Através de um cordão umbilical, ela nos alimenta. Nós ficamos no ventre dela 9 meses nessa conexão tão próxima. Por isso que a nossa conexão com a nossa mãe é muito forte, né? Nós somos gestados no ventre dessa mulher. Então, nós já trazemos a carga transgeracional do nosso sistema, se junta com o que acontece ali na gestação, o que estava acontecendo entre os nossos pais, e forma a gente, e junta com a nossa percepção da nossa criança interior. Porque quando nós já estamos ali no ventre, eu sempre falo aqui para vocês, o nosso inconsciente ele é como um radar, ele já está captando os padrões, o que acontece fora dele. Então, se desde ali houveram infortúnio, situações difíceis entre os seus pais, falta, não houve um afeto, você não veio no momento propício, financeiro, material, ou do relacionamento, né? Os seus pais não eram casados. Tudo isso começou a programar o masculino e o feminino dentro de você. Por isso que você precisa entender a sua história, né? Eu sempre falo para vocês, olhem para a história de vocês. Ela é a resposta, é o mapa do tesouro para o que... Por que você tem bloqueios e por que você tem limitações hoje na sua vida? Então, vamos supor que o seu pai não foi presente, foi negligente com a sua mãe, não protegeu o lar, foi abusivo, foi agressivo ou abandonou a sua mãe grávida. Ali programou o masculino na sua vida. Então, no seu inconsciente fica uma interrupção, percebe? Do que é o masculino saudável, do que é o masculino que protege. Então, você fica sem essa base masculina saudável, você se identifica com as dores do que o masculino fez você e sua mãe sentir, solidão, abandono, rejeição, abuso, negligências, a rejeição que é muito grande nessa situação, né? E aí você fica identificada com esse padrão de masculino. E claro que daí você vai rejeitar essa dor dentro de você. Você vai rejeitar o que veio desse padrão de masculino. Então você não toma a força natural do seu sistema, porque houveram falhas sim. E qual é a forma, né, de ressignificar essa mãe e esse pai dentro de você? É você passar por um processo profundo de cura e de perdão dentro de você. E quando a gente faz, por exemplo, um tratamento, né, avançado, que são os que eu faço, é um movimento muito lindo da alma, porque eu faço você revisitar o lugar dos seus pais também, o porquê eles foram como foram, dos seus avós, dos seus bisavós. E essa cura sistêmica, essa tomada de consciência, de calçar o sapato deles mesmo, essa busca pelo nosso transgeracional, da nossa árvore genealógica, por exemplo, que eu também trabalho, né, onde a gente mapeia todos esses ancestrais que vieram antes de você, o padrão, né, que houve, que está ainda bloqueando a sua vida, que você está identificada. Quando a gente vai percorrer os nossos ascendentes que vieram antes de nós, é muito curativo, Flores. A gente vai conseguindo com o processo, essa ferida vai fechando cada vez mais, porque a gente entende por que eles foram o que foram. Tudo que foi bom, a gente consegue ser grata, a gente também consegue entender as faltas, a gente entende que é um padrão que vem lá dos ancestrais mais antigos, que tiveram faltas, perdas, muitos foram para a guerra, muitos tiveram falências, mortes, assassinatos, situações muito pesadas os nossos ancestrais passaram, né? Dificuldade de sobrevivência, nós temos muitos imigrantes no nosso sistema familiar, né? Eu mesma tenho imigrantes no meu sistema. E tudo isso impacta a nossa vida, porque nós tomamos a força dos nossos pais e através dessa ancestralidade também. Por isso que é tão importante a gente trabalhar o sistêmico na nossa vida, porque nós vemos esse pai e essa mãe, mas atrás deles tem uma linhagem muito grande. Então, com um processo mais profundo, personalizado, por exemplo, a árvore genealógica que eu trabalho, eu vou pegar as suas datas, as datas de nascimento dos seus pais, seus avós, bisavós, tataravós, até onde você conseguir, né? Mais outras informações de fatos, situações marcantes. E aí, a partir desse estudo, né? Eu consigo com ferramentas da genética, da epigenética, de psicogenealogia, eu consigo identificar de onde vêm os seus bloqueios, a que histórias você está
em simetria, associada, em lealdade, conectadas com situações que foram lá no passado, conectada com ancestrais, com as histórias deles, que você está revivendo a história deles e não está vivendo o seu destino hoje. E pasmem, sempre nós temos a resposta na nossa árvore. Seja o seu bloqueio financeiro, amoroso, profissional, relacionamento de família, enfermidades, todos os bloqueios, eles têm a resposta exata e cirúrgica na nossa árvore genealógica. E a psicogenealogia é uma ferramenta que eu trabalho, que ela é muito precisa e ampla, porque através do sistema dessa técnica, existem várias normas, né? Várias formas de avaliar a sua árvore genealógica, que ali eu consigo te dar essas respostas exatamente a quem você está conectado, que história você está honrando e reparando. Porque nós nascemos sob mandatos do nosso sistema, nós não temos esse livre-arbítrio que nós achamos, porque nós viemos trazer uma homeostase, um reequilíbrio para os nossos sistemas familiares. E enquanto a gente não entende o para que eu nasci nessa família e qual a minha missão dentro dela, eu continuo repetindo inconscientemente o destino dos meus ancestrais. Quando eu tenho essa tomada de consciência, eu tenho esse conhecimento, essa árvore genealógica, que é o mapa do tesouro na sua vida, você consegue pontualmente entender qual é a razão do seu bloqueio amoroso, por favor. Eu venho fazendo esse processo com algumas clientes, a maioria são questões afetivas, e lindamente a gente encontra as respostas. Algumas estão conectadas com avós, com bisavós, que não foram felizes, elas têm uma conexão genética simetricamente 100% conectada com a história dessas avós, e elas estão reparando a história na reparação da dor, repetindo o destino. E quando a gente conhece isso, a gente faz o que? A gente ressignifica e se liberta da lealdade, porque aí nós cumprimos o nosso papel, o nosso sistema, que é trazer um equilíbrio e evoluir aquele sistema naquele tema. Entendem por que nós temos que conhecer a nossa árvore genealógica, nós temos que conhecer a história dos nossos antepassados, entender a nossa história de vida, que é tudo isso, né, essa junção de técnicas, né, juntamente com a constelação familiar, juntamente com o renascimento, que ressignifica traumas, que eu criei o meu método avançado terapêutico. Exatamente, são 8 semanas, onde eu trabalho individualmente com você todas essas questões. Nós montamos a sua árvore genealógica, nós identificamos as suas lealdades, onde estão os nós da sua vida. Aí a gente faz a constelação, faz liberação dessas dores e traumas, faz a liberação do padrão da lealdade, fazemos atos simbólicos, né? E também decodifica o seu nome. O nosso nome, ele tem uma função dentro do nosso sistema familiar e ele também está conectado com o nosso propósito de vida. Então, Flores, é um autoconhecimento muito profundo. Eu sempre comento com vocês e com as pacientes aqui do Instagram, do consultório. Eu busco as ferramentas mais precisas para encontrar a cura e ressignificação do inconsciente. Então, cada vez que uma técnica é elaborada, descoberta, canalizada aqui nessa dimensão, eu vou em busca dela. Porque nós estamos no momento que nós precisamos evoluir. E quanto mais técnicas cirúrgicas um terapeuta tiver, mais ele tem a possibilidade dele mesmo evoluir, porque eu mesma me trato, eu faço as técnicas comigo, e o que dá resultado, dá certo, eu faço também com vocês, certo? Então, utilizem as tecnologias mais modernas, por exemplo, tratamentos, computadores, tudo evolui. Com o tempo, tudo evolui e se encontram mais formas de curar e ressignificar algo, de ter mais facilidade, rapidez, a tecnologia. Com as técnicas terapêuticas é a mesma coisa, é parecido. Conforme nós evoluímos, nós temos a possibilidade de também canalizar essas formas aqui. Vão sendo descobertas formas de facilitar o autoconhecimento, a ressignificação. Então, se nós utilizamos a tecnologia a nosso favor, as terapias, elas também são tecnologias avançadas. Por que não usá-las? Em vez de você ficar 5 anos numa terapia e ainda não sair do lugar,
Façam processos mais curtos e avançados que você vai ter resultados mais profundos e efetivos num espaço de tempo muito mais curto, que é a proposta que eu apresento para vocês. Ok, flores? Ó, agora entramos em março. Eu vou começar um novo grupo de terapia avançada. Eu tenho formato em grupo com esse sistema e eu tenho um individual. Então é muito do perfil de cada uma, né? De cada um, de ou querer fazer em grupo ou individual. Então, se você quer saber mais, né, do programa avançado, que é um método preciso, cirúrgico, com essas técnicas, nós vamos direto ao ponto das suas questões. Me chama no direct e na minha bio tem meu WhatsApp, você fala direto comigo, onde eu te informo certinho as datas que vão começar os grupos e quais horários eu ainda tenho individual, também a mentoria, que é esse programa avançado terapêutico, que são 8 semanas de tratamento. Ok, flores, hoje era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês, né? Precisa e certeira. E lembrem, nós já estamos em março. Não deixe o ano passar e não deixe de utilizar as técnicas que realmente vão na causa raiz dos seus problemas. Não se sabotem mais. Porque a sabotagem é assim mesmo. Faz a gente encontrar 1 bilhão de desculpas para a gente não se priorizar e não fazer o melhor por nós. E lembre, somente começando dentro de vocês essa reforma íntima, que tudo se transforma no seu exterior. Tudo começa dentro de você para materializar no seu exterior. Ok, flores? Ó, um beijo no coração. Até amanhã, meio-dia. E mandem mensagens que eu falo sobre o programa avançado terapêutico para vocês. Beijo no coração.